Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a este novo episódio do podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Hoje estamos aqui outra vez com o Padre Mente. No último episódio ele não esteve cá, não era porque estava zangado, ou que estava doente, ou infectado, ou de outras coisas parecidas. Não estava cá por uma boa razão, porque aproveitou esta semana para fazer retiro. É verdade ou não, Padre Mendes? Parece que sim. Houve muita gente a mandar mensagens a perguntar onde é que estava o Padre Mendes, será que ele estava em isolamento, será que isto e aquilo, mas não, graças a Deus foi por uma ótima razão, que foi fazer o retiro espiritual. Foram ali 5 dias, de segunda até a sexta, com um tempo de parar, de rezar, também de descansar as forças fisicamente, para agora servir melhor, que é assim mesmo que segue a nossa vida. Então, foi o teu primeiro retiro de padre, ou no ano passado da pandemia tiveste a ocasião de fazer? Não, no ano passado também fiz, foi igual, mais ou menos por esta altura, acho que se calhar um bocadinho mais tarde, mas foi bom, faz sempre bem, não é? Quer seja padre, quer não seja, assim um retiro... Uma vez por ano então? Uma vez por ano. Aliás, há tempo para descansar, para rezar, para meditar bem a palavra de Deus e acima de tudo também para estarmos uns com os outros, né? Como sacerdotes, como padres, para percebermos que somos do mesmo corpo, ou pertencemos ao mesmo corpo que serve a Igreja, não é? É, completamente, que normalmente estamos sempre a servir, para fora, e esquecemos que temos outros irmãos que estão na mesma circunstância e às vezes voltarmos um bocadinho àquele ponto que é comum a todos, que todos estamos a caminhar para o mesmo, estamos todos a seguir Jesus, ajuda bastante, não é? Não só de ganhar ânimo outra vez, mas a ver-nos uns aos outros e alegrar-nos, ainda que seja tudo em silêncio, portanto não é que falemos assim muito, mas faz bem. E como é que foi o regresso depois de 5 dias em silêncio, voltar assim ao cotidiano? É bom porque, parecendo que não, isto até dá umas certas saudades, não é? Uma pessoa está habituada já a um certo ritmo, já vai ver aquela pessoa e a outra que todos os dias vê na missa, aquelas pessoas que já sabemos que se vão confessar assim regularmente e já conhecemos as caras e as histórias e tudo, e depois quando isso falha, parece que falha aqui qualquer coisa, não é? Uhum. Mas é bom também, é para percebermos que estamos sempre nas mãos de Deus e estamos onde devemos estar e seguimos em frente, não é? Muito bem, então hoje vamos ter um tema e vai ser cada vez mais comum e mais frequente. Se não nos derem sugestões para temas, a gente vai inventando uns. Por isso o Padre Mendes, depois de fazer o retiro, hoje o tema que nos sugere refletir e pensar e falar um bocadinho é sobre o martírio. Explica-me lá a ligação entre uma coisa e outra. Não foi uma ligação direta com o retiro. Tá bem. Porque, aliás, eu confesso que no retiro lembrei-me pouco também de que é que poderíamos pensar mais para o podcast. Surgiu de vez em quando assim na cabeça, claro que temos muito tempo no retiro para pensar, mas surgiu um bocadinho por... estava a falar com outras pessoas o que é que achavam que era assim interessante para falar e surgiu este tema assim na conversa. Havia assim um livrinho muito bom que o Padre Nuno uma vez me falou, que já vamos falar mais à frente, que falava dos mártires no século XX e se calhar era bom olharmos hoje também para o martírio, portanto o que é ser mártir agora no século XXI, já não do século XX, mas mesmo ainda hoje, normalmente nós não vemos isso porque não está na nossa agenda, não está propriamente, digamos, no ciclo mediático, não se vê assim tanto. Houve assim uma altura em que sim, quando havia os Estados Islâmicos e coisas parecidas, mas hoje em dia parece que já esquecemos outra vez, mas o que é verdade é que temos ainda hoje irmãos nossos cristãos que são martirizados ou que sofrem, são perseguidos e é uma coisa atual, não é uma coisa do passado. Uhum. Está bem, então a primeira ideia, se calhar, para nos irmos organizando, quando nós falamos de mártires, estamos a falar do quê exatamente? Um mártir é uma testemunha, esse é o significado da palavra em grego, é alguém que testemunha a sua fé em primeira pessoa, portanto não é uma testemunha, digamos, em segundo grau ou de um diz que disse, mas alguém que em primeira pessoa testemunha a pessoa de Jesus. E nós vemos logo isso na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, portanto logo a história da primeira igreja, no início, logo a seguir a Jesus ter subido aos céus, que logo desde aí vemos grandes exemplos do que é ser mártir. Vemos, por exemplo, logo assim, um episódio até algo divertido, que foi quando São Pedro e outros apóstolos foram presos, depois foram chicoteados e estavam contentes por terem dado testemunho, no fundo terem sido mártires nesse sentido, por causa do nome de Jesus.
Eu normalmente eu leio isto e penso, isto parece um bocado divertido, uma pessoa é chicoteada e depois está alegre por isso. Mas está alegre por ter dado testemunho de Jesus, não é? Por causa das chicoteadas em si. Que isso, Sim, São Pedro acho que diz qualquer coisa, alegrou-se por ter sido achado digno de poder dar testemunho e poder associar-se também da mesma forma que Jesus deu testemunho com o seu sofrimento, com a sua morte. Eles, neste caso eles, Pedro e João, por terem ter sido achados dignos de fazer o mesmo e de participar da mesma ação redentora. Sim, isso é verdade, é verdade. Então, desde o princípio, que a igreja é uma igreja de testemunhas, uma igreja de mártires. Exatamente, e este primeiro testemunho que nós falámos é um testemunho, digamos, que ainda não é pleno. Não é? Quando falamos de mártires, falamos de alguém que deu a vida pela fé mesmo, portanto, alguém que morreu por causa da fé que tinha em Jesus. E este episódiozinho que contámos de São Pedro não foi já o seu martírio, ele foi depois, em Roma, quando aí sim foi martirizado. Mas é de facto essa entrega. Só uma pergunta muito rápida, se calhar um bocadinho descontextualizada, mas às vezes diz-se assim da boca para fora que a igreja é uma construção humana de alguém ou de alguém que procuraram assim, perverter ou inventar ou trazer assim para a nossa linguagem mais eclesiástica ou hierárquica a mensagem do Evangelho. Por isso a igreja é uma construção humana daquilo que até é contrário àquilo que era a ação divina com a pessoa de Jesus. Como é que isto consegue relacionar-se com os primeiros séculos da igreja, onde, por ser cristão, segundo esta visão, uma criação de uma instituição qualquer de uma forma por simplesmente humana, de uma ideia de humana, de um desejo de poder humano, como é que é possível isso coadunar-se com uma igreja que era de facto perseguida e só pelo simples facto de ter fé o mais normal era poder dar a vida, poder morrer, não é? Isso é que é de facto, digamos assim, impressionante, pois os primeiros mártires, nós conhecemos a história, o primeiro de todos, já celebrámos agora e até falámos dele quando foi o Natal, é Santo Estevão, um dos diáconos que foi escolhido e que primeiro foi martirizado pelos próprios judeus, porque no fundo estava a dar testemunho de um caminho, dar testemunho de Jesus, que era algo que era inconveniente para os próprios judeus e decidiram então matá-lo. Mas depois, todo o período, digamos, imperial, não é? Todo o período durante o Império Romano, os cristãos eram martirizados por causa disso, não é? Porque de facto, o facto de serem cristãos eram de certo modo postos de lado. Portanto, uma construção humana feita por pessoas que dão a vida por isso, quer dizer, é um pouco difícil de uma pessoa conjugar tudo, não é? Se uma pessoa ganhasse alguma coisa com isso, sim, e se fosse uma coisa meramente humana, ou se fosse também pura e simplesmente um anúncio de uma fábula, de uma lenda, de um mito, não é? De uma história bonita, não é? Que inspirasse muitas pessoas, mas isso há alguém que dê a vida, não é? Alguém que morra pela verdade de uma lenda ou pela certeza de uma ideia, duvido, não é? Por isso, acho que era Tertuliano, lembras-te? Quando também um dos padres dos primeiros séculos da igreja que olhava para os mártires e para a igreja martirizada e dizia sangue de mártires, semente de cristãos. Não é? Por isso era uma vida que não terminava, que não acabava, mas uma vida que jorrava ainda mais vida. Exatamente, quanto mais vida era derramada, mais vida viria a partir daí. E é assim que foi feita a igreja nos primeiros tempos, não é? Era mais ou menos expectável quando alguém professava o cristianismo que iria acabar por dar a vida então por Jesus, se assim fosse descoberto. Porquê é que isto acontecia? Bem, então porque é que eram mortos propriamente os mártires? Bom, primeiro, como vimos, o Santo Estevão era só pelos próprios judeus, por um bocadinho de medo ou por inveja do que é que se abria com este novo caminho ou do que é que os romanos podiam fazer, acabaram com isso, no fundo, digamos, com uma certa heresia. Mas depois, no Império Romano, vivia-se numa altura que para nós pode ser algo estranho, que vivemos numa sociedade plural, com muitas diversidades de crença e de religião e tudo mais, mas a lógica do Império Romano, portanto logo nos primeiros tempos, era uma lógica que havia uma religião oficial, uma religião imperial, para a qual as pessoas deviam aderir. Podiam ter as suas religiõezinhas, ou seja, os judeus tinham a sua religião, consideravam uma religião nacional ali do sítio, outras podiam ter também as suas próprias religiões no sítio, mas todas elas deviam prestar o culto aos deuses do Império, que era uma forma de criar unidade religiosa ao longo de todo o Império, em particular ao Imperador. Portanto, também se prestava o culto ao Imperador.
Ora, o grande problema é que os cristãos tinham este traço fundamental que não há outros deuses. Ou seja, logo o primeiro mandamento é: não terás outros deuses senão o Senhor. E então eles recusavam-se a prestar esse culto ao imperador, aos deuses do império, que às vezes era uma coisa tão simples como pegar, então assim, numa colherinha de incenso e queimar à estátua de um deus qualquer. Mas como isso simbolizava algo que para eles era mentira, não é? Não há outros deuses senão o Senhor, e a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, não o faziam, e pelo simples facto de não o fazerem, acabaram por ser decretados sumariamente como ilegais, portanto era ilegal ser cristão, e por isso mesmo depois acabavam por ser perseguidos e mortos. E assim foi, sobretudo com Nero. Diz-se que o Nero foi assim o primeiro que perseguiu mais oficialmente os cristãos, quando os acusou de terem posto fogo à cidade de Roma. Isto é assim uma daquelas coisas que poderia-se estudar muito e nunca se chegava a uma conclusão, mas provavelmente não devem ter sido os cristãos que pegaram fogo a Roma, mas foi apenas uma desculpa de Nero. Dizia-se que era assim um grande megalómano e queria então recomeçar a cidade, e arranjou um bote expiatório para isso. E que a partir daí, pronto, depois as perseguições, havia alturas que eram muito grandes, em que os cristãos eram muito perseguidos, outras que parecia que acalmavam um pouco. E porquê? Nós vemos, por exemplo, no tempo do imperador Trajano, que quem perseguia até tinha assim um certo dó de ir perseguir os cristãos porque eram boa gente. Mas como era proibido e como no fundo estavam a ir contra a lei do império, sentiam-se na obrigação disso. E há umas cartas que até podem ver depois na internet assim, ao imperador Trajano a perguntar o que é que fazemos. Depois lá houve uma nova lei a dizer que apenas se proibia que novas pessoas fossem para o cristianismo, que se convertessem em cristãos. Não se negava à outra, portanto que ele não podia abrogar uma coisa que, pronto, que já tinha sido feito por outro e que no fundo ia estar a dividir o império. Mas no fundo era por ser uma coisa ilegal, não é? Que eles consideravam que ia dividindo o império, o cristianismo, porque não prestava o culto aos deuses próprios do império. E pronto, depois daí em diante, seguir quando caiu o império, acabou por ser por algumas razões variadas, mas que vão sempre à volta de ser testemunha da verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo e de seguir este caminho de ser também, com a própria vida, um anúncio da verdade que Deus é e de que Jesus veio trazer à Terra. E lá está, voltando ali, às vezes é pelo simples não queimar uma colherinha de incenso a um Deus qualquer que iria expressar uma mentira. Não estavam dispostos a isso porque não traz outros deuses, dizia logo o primeiro dos mandamentos. Então, se calhar, isso compreende-se numa altura antigamente, muito antigamente, né? em que a religião seria assim uma coisa um bocadinho mais, não sei, uma coisa mais nacionalista ou cultural, ou uma coisa assim parecida, não é? Ou em que a questão religiosa estava mais no centro das atenções. Era de prever que esse martírio terminasse um bocadinho também com a queda do Império, neste caso do Império Romano, e mesmo depois veio a Idade Média, se calhar com uma igreja já mais do lado do poder e do perseguidor do que o perseguido. Qual é que é a razão? Ainda há mártires agora, houve mártires depois noutros sítios. Qual é que é a razão de hoje também poder haver mártires? Claro, antes disso, claro que depois quando veio o imperador Constantino acabou por primeiro os cristãos serem tolerados, portanto acabaram com as perseguições aos cristãos, e depois chegou mesmo a ser então a religião, digamos, oficial, não é? Que o próprio imperador seguia, portanto acabava por ser a religião oficial. Portanto aí amenizou-se a nível oficial, a nível político, digamos, a perseguição aos cristãos. Mas ser testemunha de Jesus, não é? Ser testemunha da verdade, depois sempre teve outros matizes daí para a frente. Teve, lá está, nas guerras de religião, que tivemos cá na Europa também, quando eram protestantes e sem ser protestantes, que foi uma grande mortandade para um lado e para o outro. Mas hoje em dia, teoricamente estamos numa sociedade plural, aberta, com tolerância para tudo o que são diferenças, mas ainda hoje acontece, se calhar não de uma forma tão clara, não é? Porque como dizíamos no início, nós vemos pouco isso, vemos poucos mártires assim nas notícias de alguém que é perseguido por causa da sua fé, por dar testemunho de Jesus, mas continua a acontecer hoje em dia, talvez em coisas mais concretas, pequeninas, que uma pessoa, por ser testemunha da verdade, acaba então por ser posta de lado, ostracizada, talvez até
algo esquecida, não é? Ou simplesmente calada. Hoje em dia também é assim uma grande forma de martirizar-se as pessoas, ou pelo menos pô-las de lado. Ainda que não deem a vida, não é? Que não nos esqueçamos que mártir é aquele que dá a vida totalmente, acabam por dar a vida aos bocadinhos. Dar a vida aos bocadinhos assim, que é o que nós chamamos os confessores, não é? Mas às vezes quando vamos à missa há assim o dia do santo, de um santo qualquer que foi confessor da fé. Não é? O que é um santo confessor da fé? É um santo que sofreu ao longo da vida por causa da fé, por confessar a fé em Jesus e depois, ainda que não tenha sido morto por causa disso. Portanto, hoje em dia também há isso, não é? E há exemplos muito concretos e claros que nós até tivemos aqui em Cascais e no Estoril, aqui pela zona toda, alguns exemplos concretos, não só destes confessores, mas também de mártires nos dias de hoje. Não sei se estamos lembrados, mas em 2016, acho eu, 2017, tivemos a visita aqui pela zona da irmã Guadalupe. Era uma irmã argentina que estava na Síria, em Alepo. Ela conta a história que pertence a uma congregação religiosa e que esteve um pouco pelo Médio Oriente, mas houve uma altura em que já estava 12 anos a fazer missão por vários sítios, então pediu lá à Madre Superiora se poder descansar um bocadinho em Alepo, na Síria, porque era uma zona calma, uma zona sem grandes sobressaltos, viviam-se em paz. E ela veio cá dar a testemunho. Porquê? Porque, entretanto, houve a guerra da Síria, que já passaram uns anos, mas que sabemos que foi algo assim bastante violento e que víamos todos. E na guerra da Síria havia o que aconteceu, que foi uma grande perseguição também aos próprios cristãos. Aqui pusemos agora uma imagem dela, que estava a dar uma conferência, e nessa conferência que ela deu, e que falou depois também aqui na paróquia de Santo António, não sei se veio cá a Cascais também. Ela não, veio só o bispo de Erbil. Bispo iraquiano de Erbil. Bashar qualquer coisa, do Bashar. Sim. Sim, vieram cá porque foi a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, normalmente todos os anos publica um relatório, publica um livro onde está informação sobre a perseguição religiosa. A Igreja que sofre por perseguição, de uma forma mais ou menos ostensiva, mais ou menos dramática, então todos os anos apresentam esse relatório e dizem consoante os países, os continentes, onde é que a liberdade religiosa é assegurada e é respeitada e onde é que há um ataque mais ou menos deliberado a essa liberdade religiosa. E nesse ano, 2016, como disseste, vieram cá, tanto esse bispo de Erbil, no Iraque, onde por causa lá do Estado Islâmico os cristãos saíram de Mossul, um sítio onde agora o Papa Francisco teve a ocasião de visitar e de rezar lá mesmo no meio das ruínas, e esses cristãos subiram e foram até à zona de Erbil, onde foram acolhidos também pelos irmãos cristãos em Erbil. Por isso ele veio cá dar testemunho um bocadinho desse martírio da igreja no Iraque, e a irmã Guadalupe também nessa altura também já andava por aqui pelos países na Europa e depois foi para a América do Sul e parte da sua missão começou a ser também dar a conhecer estes casos de martírio, um bocadinho. Não é para nós termos pena, não é para nós ficarmos assim só assim, espantados com a fortaleza de vida, mas ela é muito evangélica, é muito no sentido de levarmos o evangelho a sério. Há gente que morre por causa daquela pessoa, por causa daquela palavra. Vive-a naturalmente e pelo simples facto de ir à missa, como nós vamos todos os dias, mas às vezes não vamos porque não nos dá jeito. Porque temos que fazer a sopa, porque tem mais pingos de não sei o quê, de sair lá caído na chuva, uma coisa assim parecida. Por isso ela dava muito estes exemplos, contava a história dramática, a história das pessoas que ela conhecia, não é? E ver como é que isso aconteceu, mas normalmente traduzia sempre para a nossa vida europeia, para a nossa vida ocidental, e ver como é que nós podemos também associar-nos ao mesmo martírio, sem nada de especial. Ela contava imensas histórias e tanto aqui em Santo António como depois também na Igreja da Encarnação, no Chiado. Ela foi engraçado que eu depois fui ouvi-la lá, essa Igreja da Encarnação no Chiado, e a igreja nunca esteve tão cheia, de tal forma que mesmo os turistas e as pessoas que passavam pelo Chiado ficavam espantadas com aquele ambiente.
onde 90% eram jovens. Jovens, estou a falar de menos de 40 anos, que eu também na altura ainda me achava jovem, não é? Mas era claramente uma igreja de juventude, não é? E o silêncio e a atenção e a presença, não é? Que era uma presença brutal, não é? Foi por si só um testemunho no Chiado, no bar do Chiado, de ouvir uma freira argentina muito fragilizada, assim, de saúde, muito gastada já não sei, por alguma doença ou por alguma fragilidade humana, mas com um olhar brutal. Agora é uma boca foleira, o padre João Seabra, não é? Que é um padre espetacular e que gosta muito de dar a sua colherada e de enquadrar, de explicar de tudo e mais alguma coisa, e bem, para nós aprofundarmos mais o Evangelho, estava sentado ao lado dela e calou-se. Estava calado a ouvir emocionado, como ele sempre foi, não é? E por isso foi assim um testemunho muito, muito, muito forte desta igreja perseguida, neste caso na Síria, mas era apenas um pequeno país no mundo onde se calhar os cristãos eram e são uma minoria muito pequenina. Sim. E ela contava como a ordem dela também tinha casas no Egito e noutros sítios, com esta história da primavera árabe da altura, que se vivia um bocadinho mesmo por tudo o que era aquela região. Ela contou assim algumas histórias assim fortes, como por exemplo que viam-se os cristãos em sacos de lixo e assim depois com letreiros a dizer não tocar que é cristão. Portanto, era pelo facto de ser cristão, não era mais nada. Esse é que era. E que mal começou todas as primaveras árabes também, nas universidades havia histórias de pessoas na Síria também, em Alepo onde ela estava, que acabavam por ser afogadas nas casas de banho. Portanto, pegavam nas miúdas e afogavam logo ali. Portanto, histórias assim brutais. Mais uma vez, não é para nós termos assim a pena, porque coitados, não é? Porque graças a Deus também deram testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo dessa maneira, mas também para acordarmos, não é? Que de facto de cá temos tudo, temos grandes capacidades, temos grande paz, num certo sentido, e não valorizamos muitas vezes aquilo que temos, e também para rezarmos por eles, não é? Por quem eles aliás até tinham, a irmã mostrava sempre depois que tinha assim uma cruzinha aqui tatuada, aqui na mão. Entre o polegar e o resto dos dedos todos, não é? Sim. Era um sinal, sim. Ela dizia, até dizia aos jovens na altura, para não termos medo de andar, por exemplo, com o terço à vista, não para mostrar, mas exatamente para não nos envergonharmos de rezar. E nós somos cristãos e rezamos no autocarro. Muitas vezes, eu lembro quando ia para o trânsito para Lisboa, era muito comum olhar para os carros, não é? Estávamos parados no trânsito, e era muito comum ver dezenas e terços nas mãos dos condutores ou nas mãos dos passageiros. E ela dizia que sinal seria se nós no autocarro ou no comboio estamos a rezar o terço. Não é preciso mostrarmos nem levantarmos, mas não é preciso escondermos, não é? E ela dizia como esse sinal, não é, de trazer a oração para o nosso cotidiano, trazer essa imagem da nossa fé para o diálogo entre as coisas, como seria tão bom. Mas há uma história que agora contavas, que ouviste da irmã Guadalupe. Esta ouvi em primeira mão uma vez quando fui à Turquia em viagem, em passeio, também com um padre amigo, com o padre Hugo. Nós não sei se éramos padres, não, acho que ainda éramos seminaristas, por isso se calhar tu ainda não eras nascido. E nós estávamos lá em Constantinopla e fomos lá à missa, como fazíamos todos os dias, e numa das missas, lá para aí a terceira ou quarta, havia lá um jovem, nós íamos à missa em francês, e havia lá um jovem, então o padre Hugo, que é assim muito mais pevitado, meteu logo conversa com ele e convidou para tomar um café e para nos conhecermos. Tranquilo, era mais um jovem como nós, não é? E de repente começamos na conversa. Então era um jovem iraquiano que era, não sei, agora vou inventar um bocadinho, mas era o mais novo, pai de 6 ou 7 irmãos, e que se converteu porque um dos irmãos mais velhos se tinha convertido ao catolicismo e foi denunciado por outros dos irmãos que ele se tinha convertido, e por isso era crime naquele tempo, naquela altura, não é? Se calhar em muitos países continua a ser crime esta conversão, e segundo a lei, quem denunciasse tinha o prémio, por assim dizer, de executar a pena. Por isso, o irmão mais novo viu um dos irmãos a ser morto por outro irmão só porque era cristão. E ele nunca na vida tinha ouvido falar de Jesus, nunca na vida tinha ouvido falar de Cristo, mas aquele gesto de martírio fez com que ele desejasse conhecer Jesus.
Então fugiu nessa noite, fugiu de casa porque não aguentou aquilo que viu e fugiu e foi ter à Turquia. Então acho que entretanto já era batizado, já era cristão normal, mas o que o fez ser cristão foi o testemunho de um dos seus irmãos a ser morto por causa da sua fé, ponto, puro e duro. Isso aí eu vi, eu estava lá a ver a pessoa, não é? Um rapaz da nossa idade, pessoa, não é? A quem lhe tinha acontecido isso, e por isso é brutal. E sempre que eu olho e que eu escuto este exemplo dos mártires, como é óbvio, arrepia, mas também responsabiliza, não é? Nós darmos testemunho, como tu disseste logo no princípio, não é? Sendo confessores da nossa fé, no mínimo, não é? Darmos testemunho, mesmo que hoje no nosso tempo, pelo menos aqui no nosso lugarejo, não é? Falar de Jesus, basicamente põe-nos logo na segunda divisão, não é? Põe-nos logo a lutar para não descer só, mais nada, não é? E que bom podermos dizer com liberdade de espírito, sem queremos honras humanas, sem queremos aceitação, assim, sem termos muitos seguidores ou muitos likes ou muito o que quer que seja, mas podemos anunciar a verdade do Evangelho e essa exigência ajudar-nos a aprofundar cada vez mais essa verdade. Claro, e agora o Padre não estava a falar, mas por acaso não preparámos aqui para mostrar depois, mas havia até aquele livro que era o Preço a Pagar para Ser Cristão, que falava precisamente de uma história muito parecida com essa, não é? De uma pessoa, um iraquiano, que também se converteu só por ver um cristão, portanto viu como é que ele vivia, porque era proibidíssimo do Iraque, que era de onde ele vinha fazer proselitismo, no fundo, falar de Jesus a outras pessoas, mas só vendo o exemplo acabou por se converter. E aliás, quando falava com o cristão e pedia para saber qualquer coisa, o cristão dizia: olha, antes disso vais estudar a tua religião até ao fundo, que ele era muçulmano, e vais responder, sim, responde aos anseios mais profundos do teu coração. E pronto, depois daí começou toda uma história, mas também é uma história parecida com essa do Padre Nuno. E conheces assim mais algumas histórias, assim, não saímos daqui hoje a contar histórias de mártires na igreja, aqui mais perto ou mais longe, mas queres dar assim alguns exemplos, algumas histórias inspiradoras de como hoje, no século XXI, a igreja continua a ser perseguida e continua a haver martírio também entre os cristãos? Sim, se calhar vamos dar assim um bocadinho uma tour geográfica por vários sítios do mundo. Força. Além daqueles que já falámos na Síria, está aqui um artigo que agora pomos aqui para quem está a ver no vídeo, que é da página desta fundação da Ajuda à Igreja que Sofre. Isto na altura de certeza que todos viram, mas lá está, em todo o Médio Oriente víamos estes espetáculos degradantes que eram a execução sumária de cristãos, não é? E de outros que não, na altura das primaveras árabes e assim. Portanto, que isto não foi assim há tanto tempo, foi há 6, 7 anos. Mas se formos um bocadinho mais longe, passarmos aqui do Médio Oriente para outros sítios, vemos, por exemplo, no Myanmar, faz neste dia hoje que gravamos o podcast, 1 de fevereiro, há um ano atrás, também houve um golpe militar, e as minorias, entre os quais também os cristãos, acabavam por ser perseguidos. E esta imagem que vem aqui também foi assim muito emblemática, porque foi uma freira que, no fundo, pôs-se à frente, digamos, da polícia para proteger a população. Assim, que está aqui. Mas era a população muçulmana, era uma minoria muçulmana que estava a ser perseguida, morta, expulsa. Myanmar, então era uma freira católica. Que se pôs a defender os outros, mesmo não sendo cristãos. Já agora, por causa da irmã Guadalupe, também contava uma história que ela contava, que ela dizia, agora se calhar não sei dar os pormenores todos, mas era de alguns vizinhos muçulmanos lá de Alepo, lá das irmãs, a pedirem muito às irmãs que elas não saíssem, que elas não fugissem, não deixassem lá a casa, e a dizer que eles sírios, muçulmanos, se calhar, ou por natureza ou por convicção, precisavam de um sinal de que era possível perdoar. E os cristãos e as irmãs, para eles, eram um sinal de alguém próximo, de alguém humano, que tinha como regra de vida, como lógica de relação diante do pecado, diante do mal, o perdão e a misericórdia. E havia, aqueles normalmente eram pessoas mais velhas, que lhes diziam que eles precisavam desse sinal, precisavam do sinal da misericórdia, para eles acharem que era possível também eles próprios se perdoarem mutuamente. Aqueles que estavam a querer impor um regime, ou aqueles que estavam a defender outro regime, e que para não entrar numa guerra, já tinham entrado, mas não continuarem essa guerra fratricida,
mas quererem mesmo acreditar que podiam, pelo perdão, superar essas divisões. Por isso, esta irmã de joelhos diante da polícia é também um sinal daquilo que é o testemunho do Evangelho para todos, sem exceção. Sermos um sinal de misericórdia, da misericórdia de Deus, por isso uma misericórdia universal que não está centrada nas nossas famílias ou na nossa grupeta. Claro, nunca é só para defendermos a nossa quinta, não é? Isto é dar o testemunho de Jesus que ama a todos e, portanto, como ama a todos, nós também amamos aqueles que Jesus ama e assim também damos o nosso testemunho. Depois na Índia também, que nós passa-nos algo despercebido, não é? A Índia normalmente não é assim um assunto que falemos, mas também vários ataques a igrejas nos últimos tempos e tem sido uma coisa também crescente. Está aqui uma notícia da BBC e que nós no seminário temos também alguns colegas indianos que vieram da Índia e que estão cá a estudar no seminário, no fundo para ser padres, servem cá uns anos e depois voltam para as suas dioceses na Índia e como os cristãos lá também são uma minoria, também sofrem bastante perseguição da parte das houve agora a notícia, não sei assim com todos os pormenores, que até em relação às Filhas da Caridade, àquela congregação da Madre Teresa de Calcutá, o próprio Estado, a própria região de Calcutá queriam retirar todos os bens das irmãs, queriam expulsá-las do país, queriam tudo e mais alguma coisa, porque achavam que elas estavam a fazer proselitismo, estavam a querer convencer os hindus a deixarem de ser hindus para passarem a ser cristãos, por isso queriam expulsá-las do país e retirar todos os seus bens. Aquilo era de tal forma escandaloso para toda a gente normal, não é, que vivia lá por lá, que voltaram atrás com as suas intenções, mas em termos ideológicos, não é, em termos de princípios ou não princípios humanos, parece que continua a haver essa tentação, essa tendência, não é, de querer perseguir alguém que faz o bem. É que são as Irmãs da Caridade, não é? Sim, era tão escandaloso que nem mesmo as pessoas que lá estavam diziam, mas o que é que vocês estão a dizer? Não faz sentido nenhum o que vocês estão a dizer, mas pronto, mas segundo as parangonas e as ideias deles, de facto, parecia fazer sentido. E estavam dispostos a fazer isso, até congelaram as contas bancárias e os acessos aos bens e essas coisas todas. Queriam mesmo expulsar as irmãs lá de Calcutá. Sim. Pois, depois na China, que é algo que também nós sabemos, que está sob um regime comunista, mas também a Igreja, que ainda agora nos últimos anos tem-se tentado mudar qualquer coisa, mas substancialmente não está assim tão diferente. Agora no retiro de onde eu vim, o padre que pregou o retiro tinha sido reitor de um seminário internacional em Roma. Ele contou uma vez uma história de um seminarista que eles receberam lá, chinês, que, quer dizer, que ele veio algo clandestino, né? Antes teve a estudar italiano para ter uma desculpa para ir para a Itália, que também não podia ir assim só porque lhe apetecia, mas que ele contava que o bispo dele estava na prisão, portanto passou a maior parte da vida na prisão, só pelo simples facto de ser bispo. Ele pertencia àquilo que se chama uma igreja clandestina, porque na China é uma grande confusão e quer-se controlar, digamos, tudo o que são confissões religiosas e no fundo o governo não quer deixar nada por controlar. E alguns que dizem que não, que de facto a igreja tem de ser independente, acabam por ir para a prisão, por sofrer perseguições, depende um bocadinho das regiões, mas este em concreto, de algumas regiões, o simples facto de ser bispo ou de ser padre ou dizer alguma coisa que possa parecer inconveniente ou contra a ideologia oficial do partido, como era o caso do bispo deste seminarista que o padre do retiro contou, passam anos e anos na prisão, depois nem sequer sabem notícias deles, e ele contava uma história gira, que o seminarista, logo nos primeiros dias em que veio, foi ver uma canonização, e ele lá viu a canonização do início até ao fim, e há uma parte nas canonizações em que se deixa assim uma tela e que se vê, portanto, uma imagem do santo que tinha acabado de ser proclamado, e toda a gente bate palmas. E ele conta, o pregador, que quando o seminarista voltou ao seminário disse assim: agora já percebi. E o reitor disse: então, já percebeste o quê? Pois é que o ano passado nós lá na igreja clandestina pusemos um rádio lá em cima do altar e ouvimos aquilo que era a canonização dos 100 mártires chineses, que houve assim uma canonização de 100 mártires chineses. E houve uma altura em que começa toda a gente a bater palmas e eles que não percebiam nada. Aliás, acho que o rádio até estava a apanhar o sinal das Filipinas ou assim de fora da China, também começaram a bater palmas, eles que estavam a ouvir. Mas não estavam a perceber porquê, estavam só a imitar o que toda a gente estava a fazer
Diz, agora já percebi o que é que se bate palmas, então é quando mostram a... Mas ainda assim continua a acontecer. Portanto, tem muita gente na China que só por ser cristão tem de passar despercebido, ou pronto, ou se não está sob o controle do partido, então, olha, é assim. É assim, por esses lados. Então lembras-te assim de mais alguns sítios agora, ultimamente, onde houve mártires por causa da fé? Eu lembrei-me, na África há também muitos casos, não encontrei assim nada de concreto. Há assim uma... não, eu posso contar. Então, nas minhas viagens lá ainda com a equipa da África, antes de vir aqui para Cascais, no ano anterior, ia visitar lá os grupos que estavam lá em missão, e depois também visitava os outros sítios onde fazíamos os retiros e as avaliações, essas coisas todas. Tive um mês basicamente em Moçambique. Então passei uns dos dias passei na zona central de Moçambique, mais coisa menos coisa, em Guiúa. E em Guiúa, que é uma zona linda, mas linda de morrer, um dos sítios mais bonitos que eu vi no mundo, não que eu seja muito viajado, mas pronto, mas é espetacular. Então estava lá um santuário aos mártires de Guiúa, que na altura da guerra de Moçambique, era o que eles faziam e continuam a fazer em África, nos países de missão, é a ver os catequistas, que eram os responsáveis das comunidades que estavam espalhadas depois pelo mato, como a gente diz, não é? Então normalmente vinham esses catequistas, esses responsáveis, e passavam 1, 2, 3 meses num sítio mais central, onde tinham catequese e formação e pronto, e vida cristã, vida espiritual, juntamente com os padres ou com as religiosas, e depois iam para o resto do ano, iam para as suas comunidades, para continuar a dar catequese, a orientar e a acompanhar as comunidades. Então foram esses catequistas, 30 catequistas, né, dessas comunidades espalhadas lá nessa região, e eles sabiam perfeitamente que eram catequistas, os militares, e exatamente por serem catequistas que os mataram num desses caminhos, ou que estavam a regressar depois dessa formação, ou estavam a ir para essa formação. Então tem lá um santuário muito bonito, muito bonito, muito simples, assim, aquilo é uma zona costeira, uma zona de praia, cheia de luz, né, mas muito festivo, muito alegre, mas a recordar esses catequistas que deram a vida por causa do Evangelho e pelo serviço à Igreja. Pois é, e ultimamente tem-se ouvido muito de Moçambique, não é? Do norte de Moçambique, da região de Cabo Delgado. Exatamente. Sim, a zona norte, sim. A zona norte litoral, sim. Porque há lá riqueza, basicamente riqueza natural, e porque há disputas políticas e coisas parecidas, e pronto, e depois tem que se arranjar assim um daqueles bodes expiatórios, como a gente costuma dizer, né? Então normalmente vai-se ao elo mais fraco. Agora aqui mais para os nossos lados, eu lembrei-me que há uns anos, achava eu, tinha havido assim um número crescente de igrejas em França que tinham sido atacadas, então fui pesquisar ao Google quando é que isso tinha sido, e fui descobrir esta notícia, que parece que não foi há uns anos, mas mesmo hoje em dia, portanto, desde janeiro, portanto há um mês, têm subido imenso os ataques às igrejas em França, tanto que o ministro francês, acho que são dos assuntos internos, acho eu, veio falar a público contra isto. Não é uma coisa, lá está, há uns anos como eu achava, mas é uma coisa de agora, não é? Há uns anos dizia-se que era um ataque em cada semana, agora pelos vistos tem sido intensificado, portanto ataques a igrejas em toda a França, pelo simples facto, lá está, não sei qual é que é o motivo, alguns ser um sinal, às vezes as igrejas estão vazias. As igrejas não são ocupadas sequer, não são habitadas, é pelo simples facto de ser um sinal. Ser um sinal da história, ser um sinal de uma fé de um povo que porventura está a acabar, então ataca-se assim, sem dó nem piedade. E há uns anos houve também aquele caso que devem se lembrar com certeza, que era do padre Jacques Hamel, que era um padre que estava a celebrar missa e depois a meio... Já velhinho, sim, já idoso. Já idoso, sim. E a meio entra um extremista islâmico, acho eu, mas que à medida que o vê, vai lá com uma faca e ele acho que diz até vá de retro, Satanás, não é? Diz vai-te embora, não é? Mas ele acabou por ser morto enquanto celebrava a missa. Portanto, foi no ato, não é? Não havia assim grande questão de que é que ele veio para fazer, foi apenas por isso. Mas mesmo assim, ainda que noutro grau, isto em França, não é, que acontece estes ataques às igrejas, de certo modo, cá em Portugal também há coisas que não é que nós sejamos mortos por isso, não é? Graças a Deus que isso não acontece, mas também há coisas que, se de facto não somos mortos, mas que pelo menos se passa um mau bocado por isso. É que não
não é que sejamos martirizados propriamente dito, no martírio propriamente dito, mas muitas coisas que quando falamos somos ostracizados, se simplesmente dissermos aquilo que a Igreja nos ensina em tantas coisas que no fundo é aquela verdade que Jesus nos propõe. Isto daria todo um outro tema de podcast. E há de dar vários podcasts, certeza, não é? Mas é verdade. Pelo simples facto de sermos cristãos ou sermos padres, não é? Ou dizermos, claro que a maior parte das pessoas não nos quer mal. Aliás, eu às vezes, já há muito tempo não acontece, mas às vezes quando vou a conduzir e não respeito aos limites de velocidade ou sinais de trânsito, sem nunca pôr em risco a integridade física de ninguém, mas às vezes, quando era mais novo, fiz isso mais regularmente e ficava sempre com: será que eu digo que sou padre? Ou ainda vou apanhar a pena agravada, não é? Ou quando vou a um sítio qualquer, uma repartição pública ou um sítio qualquer, será que eu me apresento como padre, não é? Ou vou ser maltratado, não é? E já me aconteceu tudo, e a ti nem é preciso apresentar-te, tu andas mesmo apresentado sempre, não é? Mas é normal, já sentiste em alguns atenção, assim, delicadeza, assim, o procurar ajudar e servir o melhor possível, porventura até usar-te no bom sentido como padre, por isso pedir conselhos, pedir ajuda, pedir indicações, fazer perguntas, não é? Mas de certeza que também já apanhaste assim bocas foleiras, já apanhaste... Sim, para ser sincero, na verdade são poucas, não é? Não posso dizer que seja a maioria, mas na verdade... Estás aqui num sítio bem cuidado. Isso também é verdade. Que sim, mas se abrires a boca, estás tramado. Sim, mas mesmo alguns assuntos que às vezes se levantam, não vamos agora falar deles, mas por exemplo, lembro que há uns anos houve alguém, não lembro quem é que foi, que apresentava uma proposta de simplesmente se propor de se falar nos programas lá das escolas, quando se fala destas coisas de ideologias de género e coisas parecidas, fazer-se a proposta da Igreja, não é? Que era no fundo, que, além de tudo aquilo que já se apresenta, que se apresente também uma coisa óbvia, não é? Que fosse própria de se apresentar e que caiu tudo em cima de quem o apresentou. Portanto, aos poucos, não é? Que é bom também estarmos atentos e irmos rezando, não é? Para que isto não avance, não é? Tudo que sejam ideologias contrárias àquilo que é verdade, não é por serem da Igreja propriamente, mas porque não são verdade. Mas que, pronto, que só levantarmos o assunto às vezes somos logo postos de lado como os conservadores ou como os extremistas ou qualquer coisa, quando na verdade não há motivo nenhum para isso, não é? Não sei qual é o medo. Muito bem. Então, Padre Mendo, estamos quase a chegar aqui ao fim do nosso programa de hoje, assim quase como que em resumo e como um repousadinho para deixarmos aqui no final. Consegues contar assim uma história de um santo mártir ou de uma santa mártir que gostavas que todos nós fôssemos conhecendo melhor, assim, algum que também te inspirou por aqui, ou por uma razão ou por outra? Conta a história de um mártir ou de um martírio. Então, até posso pôr aqui a imagem do filme, porque ele tem um filme feito e tudo, que é Tomás Moro. São Tomás Moro, que lá está, é um mártir de Inglaterra, que tinha sido assim, chanceler do rei durante muitos anos, e que depois, quando começou toda, digamos, o rebuliço em Inglaterra e a sua separação da Igreja Católica, ele manteve-se firme na fé. E este filme que aqui ponho, que se chama em inglês A Man for All Seasons, em português acho que se chama Um Homem para a Eternidade, é um filme já antigo, é de 1968, se não me engano, mas que mostra como... Mas ganhava Oscars, hoje se calhar já não ganhava Oscar nenhum. Mas se calhar não ganhava. Se calhar era aceito. 6 Oscars ganhou. Mas que no fundo mostra como ele não queria de todo o mal de alguém, não queria de todo pôr o rei em causa ou o que fosse, mas não era capaz de proclamar uma mentira. E então manteve-se firme na verdade de proclamar, também não queria prejudicar ninguém, nem a sua família, mas apenas por isso acabou por ser depois então martirizado. E pronto, é o São Tomás Moro, podem depois então ver o filme, que vale a pena. Não é assim um filme muito ativo, mas todas as palavras que se lá dizem têm um significado assim denso, que vale a pena. Parece ser mais um livro que um filme, não é? Mas é um grande filme. E o Padre Nuno, assim um mártir que nos queira falar hoje? A mim, se calhar eu já te contei isto, não sei se já passou aqui no podcast ou não, mas pronto, mas no meu dia de anos, não era só o meu, a minha avó paterna também fazíamos ambos anos no mesmo dia, e era um dia que não tinha santos, naquele calendário dos santos não tinha lá ninguém, né? Então agora já tem uma santa, mas nessa altura
o máximo que eu podia fazer era santos por aproximação. Era ali no mês de agosto e nós ia vendo qual é que era. Então podia ser o São Lourenço, que é logo a seguir, mas mais do que o São Lourenço, que era um santo também da igreja quase primitiva, das primeiras perseguições dos cristãos. Eu tive uma particular assim, predileção pelo nome Maximiliano Maria Kolbe, que é no dia 14 de agosto, e também porque tive já a ocasião de ir visitar Auschwitz, onde ele foi morto, e estar lá no lugar onde ele foi morto, e conhecer a sua história também naquela vivência é muito impactante. Mas para quem não conhece a história, mas depois é muito fácil de encontrar, Maximiliano Maria Kolbe, o dia litúrgico é o dia 14 de agosto, e ele, no campo de Auschwitz, quando alguém tentava fugir, normalmente os tropas, para dissuadirem depois outras tentativas, o que faziam era matar aleatoriamente alguns que ficavam, um bocadinho para qualquer pessoa que tentasse fugir soubesse que o mais normal era que aqueles que deixava para trás fossem mortos por causa dele. Então isso aconteceu também, houve uma tentativa de fuga, então os tropas tentaram também escolher uns quantos e escolheram ao calhas, ou seja, não era porque alguém se tinha portado mal, era ao calhas. Então escolheram um e ele começou a gritar, a dizer a mim não, porque eu tenho família, tenho mulher, tenho filhos, e o Maximiliano Maria Kolbe estava ao lado dele e avançou livremente, a dizer, mata-me a mim, não a ele, porque ele tem família, tem cuidado da família, e eu não, porque sou padre. E pronto, e os tropas foram tão levados que eles até quiseram gozar com ele e tudo, a dizer, muito bem, então tu nem sequer tens direito a que a gente gaste uma bala contigo, por isso vais morrer à fome. E foi aí, pronto, então numa das celas que havia, era uma cela de nem sequer 1 metro quadrado, assim, de largura, por isso ele tinha que estar de pé, e numa zona escura, sem respiração, sem luz nenhuma. Ele ficou lá 3 ou 4 dias e mesmo assim não morria, de tal forma que os tropas tiveram que decidir dar-lhe um tiro lá numa parede lá onde fuzilavam os presos, e pronto, e foi assim que ele deu a vida. E por isso é um exemplo muito próximo de alguém que livremente se chegou à frente, como nós, padres, sempre que rezamos a missa, quando fazemos o relato da paixão de Jesus, dizemos que ele livremente, né, por sua vontade, né, também chegada à sua hora, por sua vontade, entregou a sua vida. Por isso o Maximiliano Maria Kolbe é um dos exemplos destes mártires que me continuam a inspirar. Muito bem. Então, sim, e para fim, então, já sugeriste um filme, não é? Já agora então... Man for All Seasons. Quero sugerir também um livro, se alguém quiser ler e inspirar-se. Tu falaste um bocadinho daquele livro dos mártires do século XX, não é? É um livro que já não é editado, mas pode ser encontrado por aí. Este está aqui que estamos aqui agora a pôr. Sim, esse é um livro também que eu li ainda no meu tempo de seminário e que agora tu estás a ler aos bocadinhos, o teu tempo de padre, né? E pronto, é apresentado como o século XX é o século onde houve mais mártires católicos em toda a história, em toda a história da Igreja. E depois isso aí é organizado mais ou menos por capítulos ou de países ou de perseguições aos cristãos, não é? E dá para ter uma noção nos sítios de uma forma mais exata, porque está mais documentada, noutros de uma forma um bocadinho mais aproximada, mas sempre baseada em testemunhos e em números e em factos. Por isso quem quiser ler, quem quiser saber como é que foi, está aqui um bom sítio, sim. E só para terminar, vou fazer à Padre Nuno, quando se pede um livro dá 2 ou 3, também um outro que é um livro, é mais romance, mas só que é giro, porque quem gosta disto do Império Romano e dos primeiros tempos, que é de um polaco, que é o Henryk Sienkiewicz, não sei se é assim que se diz, que se chama o Quo Vadis, que conta a história é um romance, portanto não é uma coisa histórica, mas fala também um bocadinho da situação de como é que eram os cristãos logo nos primeiros séculos, logo a seguir. Sim, isto inspirou um filme até. Inspirou um filme e tem muitas daquelas coleções de clássicos da literatura, vale a pena ler, que é daqueles apaixonantes, tem uma história de amor também assim bonita. Sim. Portanto, quem gostar assim de ler romances, vale a pena também ler isto, que fala-nos dos mártires logo dos primeiros séculos. Então pronto, muito obrigado, Padre Mendo, por esta primeira assim, incursão sobre uma das dinâmicas e uma das características da Igreja, assim como palavra final, este episódio, sempre que nós veneramos e rezamos a memória dos mártires, nós rezamos, como é óbvio,
pela nossa missão de hoje, da igreja continuar a ser uma igreja de mártires, testemunhas vivas, destemidas, como quem quer o bem de todos e como quem quer manter-se fiel à verdade e à pessoa de Jesus que recebeu e que ama e que quer acreditar. Por isso, muito obrigado por esta inspiração, olhando para algumas das histórias dos mártires da igreja e pronto, e para todos os que nos ouvem, que nos veem, reforçamos esta possibilidade de entrar em contacto connosco, ou seja, de darem as vossas achegas, as vossas sugestões. Já viram que nós podemos ir conversando sobre tudo, questões mais fundamentais da fé cristã ou outras coisas mais circunstanciais ou do nosso tempo. Por isso, usem o podcast @paroquiadecascais.org para fazer as vossas achegas e sugestões. Muito obrigado por nos continuarem a ouvir e a acompanhar. E pronto, e para a semana devemos ter aqui outro tema para conversar e continuar a crescer neste caminho para Deus. Muito obrigado e até à próxima. Se Deus quiser.